Que história é essa de Robert Lewandowski no Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação e fala também de Leila Pereira, presidente alviverde, cogita processar o presidente do Flamengo, BAP. Por falar no rubro-negro, o dirigente do Flamengo admitiu que tem interesse em Danilo e Luiz Henrique. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Robert Lewandowski é o jogador que BAP disse na semana passada que o Flamengo tentou contratar recentemente. A resposta é não. Bora explicar de trás para frente ou de forma cronológica essa história para que você possa entender. BAP, presidente do Fla, concedeu uma entrevista ao Charla Podcast na semana passada e na oportunidade ele assegurou que o Flamengo havia tentado um jogador interessantíssimo há mais ou menos 40 dias. A partir daí começaram uma série de especulações, incluindo o nome de Robert Lewandowski, polonês de 37 anos de idade, que está de saída do Barcelona. Por que eu posso cravar que não é o Leva? Antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com uma pessoa do futebol do Flamengo e essa pessoa assegurou que não haveria a menor chance de o Lewandowski ser contratado. Ela explicou que o salário do polonês no Barcelona era de 20 milhões e 800 mil euros por temporada. A gente está falando de cerca de 10 milhões de reais por mês, tá? Importante registrar ainda que o Leva tem ofertas para manter seus vencimentos na Arábia Saudita e na Major League Soccer. Tem outro ponto importante. O jogador que o BAP fez referência, de que foi feita uma tentativa de sua contratação coisa de 40 dias atrás, é um meio-campista, algo que nada tem a ver com Robert Lewandowski. Para completar de vez e fechar o noticiário rubro-negro, Leonardo Jardim tem insistido muito na chegada de um atleta para vestir a 10, para jogar ao lado do Arrascaeta ou até em substituição ao meio uruguai. Hoje, a prioridade no Fla é encontrar esse jogador, algo que não tem a ver com o Lewandowski. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Presidente do Flamengo, BAP, admitiu o desejo público em Danilo Santos, volante do Botafogo, e Luiz Henrique, atacante do Zenit, ambos jogando a seleção brasileira. Abre aspas para a entrevista do BAP ao Charla Podcast. São dois nomes excepcionais. O Luiz Henrique está no radar da gente há pelo menos 2 anos. O Danilo é o mesmo caso. Eles se encaixariam super bem em todos os times da América do Sul. Não basta querer, né? O Luiz Henrique, por exemplo, deveria ser titular da seleção brasileira, assim como o Danilo. Tenho certeza que eles agregariam demais no Flamengo. Mas a que custo? A que preço? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. Esse aí é uma informação minha, tá? Quem tem feito enormes esforços para jogar na Inglaterra é o Danilo. E aí o BAP completa. O que ele vai ganhar lá é parecido com o que a gente pagaria, mas como fazer para o jogador vir para o Brasil? Não tem como. Então, pelo amor de Deus, convençam os jogadores. É o BAP, imagino eu, mandando um recado para torcedores rubro-negros. Algo como, se mobilizem, façam campanha, entrem nas redes sociais dos atletas para pedirem, forçarem, exigirem, torcerem para que os jogadores acabem por aceitar o rubro-negro. Talvez toda uma comoção, milhares de mensagens possam fazer com que os atletas acabem entrando nessa possibilidade de negociação, ambos extremamente caros. O Botafogo quer no mínimo 30 milhões de euros para vender o Danilo e dá preferência para o futebol europeu. Já Luiz Henrique, do Zenit, está avaliado em 40 milhões de euros. De fato, se contratados, fariam do Flamengo a maior máquina do futebol brasileiro em todos os tempos. O Flamengo já tem o melhor elenco do país, isso é meio que indiscutível. Com 2 jogadores de seleção brasileira, certamente o bicho ficaria ainda mais assustador. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ameaça processar BAP. A dirigente alviverde anda bem incomodada. Com BAP isso não é de hoje, mas houve um fato novo. O BAP prometeu ir à justiça para tentar melar a venda da SAF do Vasco. O BAP prometeu melar na justiça a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, que é enteado da Leila Pereira, abre aspas pro presidente do Flamengo. O problema não é ser enteado da Leila, em que pese que a lei que diz que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com uma mulher e querer casar com outra.
Pelo Código Civil, você precisa ser separado da primeira, não pode estar com um pé em cada clube. E aí o BAP completa, continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que está e entra amanhã em outro. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não é o BAP, não é o Flamengo malvadão. Se forçarem uma barra nisso, vamos na justiça, porque lei é para ser cumprida. A resposta da Leila Pereira sempre é o estilo dela, pesado. Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. Meu mandato vai até dezembro de 2027 e não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o BAP não vê a hora de me ter fora do Palmeiras, mas para isso acontecer, ele vai ter que esperar até o fim do ano que vem. Só para deixar claro, se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação. Uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa de mais essa treta entre os presidentes de Flamengo e Palmeiras. Quem tem razão? E numa eventual briga judicial, quem se dá melhor? Tô curioso para saber a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Muita coisa para falar. Vou começar o vídeo já falando do jogo do Uruguai. O Uruguai que empatou ontem contra a Arábia Saudita. Estreia aí de Guilhermo Varela, estreia de Nico de la Cruz, que entrou também, quase marcou um golaço no finalzinho do jogo. Do próprio Matias Vinha, que é jogador do Flamengo, que está emprestado ao River Plate. Já o Georgian de Arrascaeta chegou caminhando normalmente no estádio, mas não ficou nem no banco de reservas, não foi sequer relacionado para o jogo. Mas o Guilhermo Varela, apesar do empate com a Arábia Saudita, foi a grande sensação da partida. O lateral uruguaio fez uma partida de almanaque, dominando ali o lado direito do campo e sendo muito elogiado. Estava acompanhando aqui a televisão e até os comentaristas, né, que comentam no Sinal Internacional estavam falando sobre a partidaça que fez o Guilhermo Varela ontem na estreia do Uruguai na Copa do Mundo. Saindo do Guilhermo Varela, deixa eu falar sobre Luiz Araújo, isso porque estava conversando com uma fonte no departamento de futebol do Flamengo e eu perguntei, né, justamente sobre a saída do jogador, sobre esse interesse do Oriente Médio na contratação do atleta, se chegou alguma proposta e se o Flamengo realmente vai negociar o jogador, se o jogador estaria nessa lista de jogadores negociáveis. E o que me foi dito foi o seguinte, olha, a gente sabe da sondagem, chegou sim uma sondagem do Al Saad, do Catar, um clube do Oriente Médio, porém, eles não fizeram uma proposta, eles fizeram apenas uma sondagem. E me disseram assim, ó, sondagem em jogador do Flamengo tem o tempo todo. Sondagem aqui, no elenco do Flamengo, um elenco tão qualificado como o elenco do Flamengo, tem o tempo inteiro. Então, se a gente ficar, como eu posso dizer, rebatendo ou falando o tempo inteiro sobre sondagem, o noticiário de vocês vai ser só sondagem. Então me confirmaram que sim, teve uma sondagem no Luiz Araújo, mas que não teve uma proposta. E mantiveram aquela palavra. O clube não quer vender, mas chegando uma proposta aí na casa de 15, 20 milhões de euros, o Flamengo pode pensar sim na possibilidade. Vamos mudar o assunto, falar sobre a reapresentação do Flamengo, que será na próxima sexta-feira. E a princípio estão confirmados 3 amistosos do Mengão em Portugal. O Flamengo vai fazer um amistoso contra o Falkirk da Escócia, contra o Bingham, eu acho que é assim que se fala, da Inglaterra, e também contra o Benfica de Portugal. Esse amistoso contra o Benfica de Portugal talvez seja aí um dos mais badalados ou um dos mais esperados, isso porque o Benfica vai estar ali na fase final de preparação para jogar a pré-Champions. Então o Flamengo vai ter um adversário ali duro, difícil, a nível aí de grandes equipes aqui do futebol sul-americano, até um nível mais acima, e o Benfica também vai ter um adversário ao nível aí de clube que joga aí pré-Champions, que joga partidas da Champions League para se preparar para a Champions, e o Flamengo para se preparar para as oitavas de final da Libertadores, onde vai enfrentar o Cruzeiro, 2 jogos, um no Mineirão e outro jogo no Maracanã. Bom, vamos mudar o assunto e deixa eu falar de uma vergonha alheia que estão passando, cara, falar do Palmeiras aqui, porque, cara, eu nem botei nada na capa sobre esse assunto, mas é uma vergonha o que o Palmeiras está passando aí, inclusive está causando incômodos no Botafogo. O que você está falando? Falando do Danilo. Porque toda vez que o Danilo joga na seleção, o Palmeiras posta uma série de coisas como se o jogador fosse jogador do Palmeiras. Como se ele já tivesse no Palmeiras, se o Palmeiras tivesse contratado o jogador. Claro, o Danilo apareceu pro futebol brasileiro no Palmeiras, não foi nem revelado no Palmeiras, foi revelado no Bahia. Mas ele apareceu pro futebol brasileiro, foi pra Europa, saindo do Palmeiras, ganhou títulos por lá, tudo bem, tudo isso aí é válido. Mas a maneira que o Palmeiras se comporta na rede social, principalmente quando o Danilo entra pra jogar na seleção brasileira, é vergonhosa. E assim, eu vou dizer uma coisa,
tá causando incômodos até dentro do Botafogo. Essa rasgação de seda aí, essa forçação de barra, essa é a palavra do Palmeiras com o Danilo. Antes de eu falar sobre contratação de parar o aeroporto e de um galáctico, que esteve muito perto de fechar com o Mengão e o sonho do presidente BAP, que já tinha sido até aprovado pelo marketing. Deixa eu falar agora, vamos falar sobre contratação de parar o aeroporto, porque o BAP deu uma entrevista pro Charla Podcast e ele falou justamente sobre as contratações que o Flamengo tem para fazer na janela de transferência. Ele disse o seguinte: o Flamengo, quando vai contratar um jogador, hoje, o Flamengo, ele não contrata mais qualquer jogador, não contrata mais por contratar. Quando o Flamengo contrata um jogador hoje, o Flamengo tem que contratar o jogador. Aquela contratação que realmente vai parar o aeroporto. E aí, é aquilo. A janela de transferência ainda está fechada, o Boto está na Europa, e o que está todo mundo esperando é justamente isso, essas contratações de pararem o aeroporto. Esses jogadores que vão chegar e vão assim, parar, como fez o Paquetá, que teve que sair por outra entrada, por outra saída, que não podia sair lá no terminal normal, porque parou o aeroporto. O que o BAP promete na entrevista dele são contratações deste nível, contratações de jogadores que vão chegar para resolver os problemas do Flamengo, contratações de jogadores que vão chegar para solucionarem os problemas do Flamengo. E uma outra coisa, ele disse que estava negociando com um galáctico aí do futebol mundial, um jogador que inclusive já tinha até a aprovação do marketing para a chegada. Porém, chegou lá algum clube do Oriente Médio, colocou um caminhão de dinheiro na frente e acabou levando o jogador. O Paparazzo falou até na possibilidade de ser o Lewandowski, né? Eu acho que pode ser o Lewandowski, mas com 37 anos, não sei se o Flamengo traria ele. Também pode ser o Rafael Leão, né? O português Rafael Leão, que jogava no Milan, que parece estar de saída do Milan para a Arábia, assim. Eu gosto do futebol do Rafael Leão, eu acho ele um ótimo jogador. Jogador que raçudo, com vontade, que toma conta ali do meio-campo com uma raça absurda. Enfim, não sabemos por enquanto ao certo quem é esse galáctico que o Flamengo queria contratar, mas o Paparazzi, eu ouvi outras pessoas também falando sobre a possibilidade de ter sido o Lewandowski aí de saída do Barcelona. Já pensou, cara, Lewandowski no Flamengo? Ali dividindo a posição com o Pedro, sai o Pedro, quem entra? Entra o Lewandowski. Meu amigo, os antes iam ficar desesperados, eles iam ficar todos loucos, todos alucinados. Bom, sexta-feira o Flamengo já se reapresenta, vai voltar aí, fazer a intertemporada, se preparando para o jogo contra a Chapecoense, já no dia 22 do mês que vem, depois já tem Libertadores no dia 12 de abril, depois no dia 19 também. E aí, meu amigo, começa. Jogo atrás de jogo, vai ter muito jogo pela frente, e é claro que nós vamos estar sempre de plantão, mantendo você ligado, atento e bem informado de tudo que vai estar rolando e acontecendo no nosso Mengão. Tá certo? Só responder uma pergunta aqui sobre o Matias Vinha. Gente, até o momento, ontem à noite eu conversei com mais pessoas ligadas ao departamento de futebol do Flamengo. Todas as pessoas me confirmaram a mesma coisa. O River Plate não sinalizou ao Flamengo a rescisão de contrato do Matias Vinha. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O River Plate não falou absolutamente nada. E o Matias Vinha é titular da seleção uruguaia na Copa do Mundo. É claro que se o River Plate falar, essa notícia ela pode mudar. Ó, o River Plate agora comunicou o Flamengo. O River Plate agora avisou o Flamengo. Eu vou vir aqui e vou falar pra vocês. Mas, até ontem à noite, quando eu conversei com pessoas ligadas ao departamento de futebol do Flamengo, todas elas foram categóricas e me afirmaram que não existe absolutamente nada de rescisão de contrato do Matias Vinha com o River Plate e do retorno do lateral para o Mengão. Tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Isso vai ajudar muito no nosso trabalho, vai ajudar muito no nosso crescimento e é muito importante para todos nós. Estamos e estaremos sempre de plantão no intuito de manter você bem informado, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!